momentos mais reveladores ocorre quando Victor Timely, um cientista do século XIX, encontra o seu ídolo, ou herói, como preferir, Ouroboros, o autor ao que se entende do manual da TVA. Porém, Obi também reconhece Timely como seu herói, alegando suas ideias e princípios que levou-se à criação do próprio manual, Bootstrap. O futuro é somente uma persistente ilusão. A frase foi dita por Albert Einstein em 1955 para consolar a viúva de seu melhor amigo. Ela faz referência ao conceito de espaço-tempo proveniente da sua teoria da relatividade geral. Ela representa a ideia de que não há diferença entre esses períodos de tempo citados. Nessa visão, abandona-se a ideia clássica de que o espaço é uma espécie de palco enorme onde coisas acontecem e o tempo passa. Esse palco ou espaço passa a ser visto como um espaço-tempo, e o tempo vira mais uma dimensão desse palco que para nós é o nosso universo. Assim, a realidade vira uma coisa de 4 dimensões, um pouco diferente daquilo que estamos acostumados a compreender. Diante dessa perspectiva, podemos dizer que todos os pontos do espaço existem em todos os instantes, ou seja, o local onde você está agora existe nesse momento, como existiu 5 anos atrás e também como vai existir há 10 anos na frente. Então também é aceitável que todos os instantes existam em todos os pontos do espaço. Assim como passado e futuro, estamos ambos aqui. Em teoria, deve ser possível acessá-los com a tecnologia correta. A teoria da relatividade geral nos mostra o caminho de como isso poderia ser feito. Segundo essa teoria, o espaço-tempo é maleável e pode ser deformado ou dobrado pela presença de massa. A gravidade, por exemplo, é um efeito dessa curvatura causada pela massa do nosso planeta. Na imensidão do universo existem muitas dessas dobras, o que permite aos teóricos conceber os chamados buracos de minhoca, atalhos para viajar através do espaço-tempo. Uma outra teoria, que não se sabe que foi defendida por Einstein, diz que, em vez de passado, presente e futuro se sucederem de forma linear, eles se conectam em um círculo infinito. Essa ideia para muitos físicos não é tão estranha. A divisão de passado, presente e futuro é bastante artificial, afirma Rodrigo Petroni, escritor, filósofo e professor da FAAP. Primeiro porque tem a ver com o modo de organização da narrativa que temos do universo a partir da linearidade da vida e dos seres vivos. Eles é que nascem, crescem e morrem, mas não podemos transportar essa lógica dos seres finitos para o universo infinito. O professor lembra que temos ainda uma visão muito limitada do universo. Muitos eventos cósmicos que aconteceram há bilhões de anos ainda estão reverberando agora. Esse passado ainda está aqui, assim como várias combinações de linhas causais do futuro, que poderão emergir daqui 10 ou 1 milhão de anos. Muitos físicos, espiritualistas e filósofos não cansam de afirmar: o que conhecemos é uma gota e o que não sabemos é um oceano. O intitulado 1893, descobrimos que Ravonna deu o guia da TVA a uma variante Kang, chamada Victor Timely, e este manual se tornou-se base para a invenção de várias tecnologias essenciais no futuro, como, por exemplo, o tear temporal. É fascinante o aspecto desse paradoxo. A complexidade desse ciclo temporal leva à pergunta inquietante: o que veio primeiro, Victor ou Obi? E como Locke brinca nessa cena do episódio 4? Ouroboros. Yeah, that's me. You wrote the TVA handbook. Well, yes, I did. But I learned everything I know from a brilliant 19th century inventor named Victor Timely. If he had the resources, he would have been bigger than Einstein. What did you say your name was? Victor. So if your work is based on his work and his work is based on your work... Exactly which came first. It's like a snake eating its own tail. Mr. Ouroboros, would you
Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje irei comentar como a simbologia da caveira que o Justiceiro usa não deve ser copiada. Desde o início, tanto o personagem como seu criador vem mencionando que o seu ideal de ego e seu símbolo são representações de si e só faz sentido para ele. Sendo claro e direto, as polícias exercem a função de proteger e cumprir com as ordens das leis regidas. O justiceiro faz o papel de juiz, júri e executor, o que torna extremamente problemático, pois como ele define isso? Nos últimos anos, muitos policiais estão se associando o ideal do personagem para si, tornando plausível de desvios de lógica. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje adentraremos num papo um pouco nerd em relacionar a força de Star Wars e o Ki de Dragon Ball na vida real. As duas energias fluem nos seres vivos e podem ser utilizadas para diversos fins. E é claro, estamos a poucos passos de deixar esse conceito da ficção e adentrar da vida real em uma hipótese ou até mesmo hipóteses científicas. Um estudo publicado no início desse ano pela revista ACS Central Científica da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, investigaram como a energia eletrônica se propaga dentro dos microtúbulos. Essas estruturas intracelulares são partes essenciais do citoesquelético de todos nós e têm uma forma de cilindro oca, composta por fitrofilamentos de proteínas chamadas tubulina. Esses mesmos desempenham um papel fundamental na chamada teoria da redução objetiva orquestrada, ou também conhecida como ORC-OR, proposto lá na década de 1990. The cytoskeleton includes a network of microtubules created by the lateral association of protofilaments, formed by the polymerization of tubulin dimers. While the plus ends of some microtubules extend toward the plasma membrane, proteins stabilize the curved conformation of protofilaments from other microtubules, causing their rapid plus end depolymerization. Microtubules provide tracks along which membrane-bound vesicles travel to and from the plasma membrane. The directional movement of these cargo vesicles is due to a family of motor proteins linking vesicles and microtubules. Membrane-bound organelles like mitochondria are loosely trapped by the cytoskeleton. Mitochondria change shape continuously, and their orientation is partly dictated by their interaction with microtubules. All the microtubules originate from the centrosome, a discrete fiber structure containing two orthogonal centrioles and located near the cell nucleus. Pelo físico ganhador do Prêmio Nobel Roger e o anestesiologista Stuart. Essa abordagem defende que a consciência é um processo quântico facilitado pelos microtúbulos das células nervosas do cérebro. A investigação da consciência, do que ela é, de onde ela vem ou de como surge a consciência é uma preocupação de muitas áreas científicas, como neurociência, filosofia, biologia, física e outras. Entretanto, é na neurociência que a investigação sobre a consciência vem ganhando mais espaço nos últimos anos. E tem em dois cientistas uma teoria que vem se destacando. Roger Penrose, físico-matemático, e Stuart Hameroff, médico anestesista, propõem que a consciência nasce de estruturas minúsculas denominadas de microtúbulos e que são semelhantes a tubos minúsculos feitos de proteína.
que existem em todas as células do corpo, incluindo a do cérebro. Esses microtúbulos atuam como um esqueleto e que permite às células manterem a sua forma. Eles dizem que essas pequenas estruturas são os locais de processo quântico no cérebro, devido à sua estrutura e características específicas. Os cientistas argumentam que a consciência não é um produto da célula cerebral direta à atividade celular, mas que são a ação de processos subatômicos a nível de ligações químicas em intraproteína. Para fundamentar sua teoria, eles acrescentam que existem organismos de célula única, como as amebas, que a despeito de não possuírem células cerebrais ou sinapses, possuem consciência e são capazes de nadar, encontrar comida, aprender e se multiplicar através dos microtúbulos. Assim, eles sugerem que uma estrutura mais avançada leve à consciência. Hameroff e Penrose propõem que a consciência pode nascer de processos quânticos subatômicos que ocorrem nas estruturas proteicas de microtúbulos. Eles afirmam que essas estruturas semelhantes a tubos passam por trocas entre dois ou mais estados, devido à ação de forças de atração química fracas, um processo que ocorre em nanosegundos. É sabido que as mudanças de conformação dos microtúbulos podem promover os processos clássicos de informação, transmissão e aprendizagem dentro dos neurônios. Por conseguinte, Hameroff e Penrose afirmam que, devido a esses processos, a qualquer hora podem ocorrer ou haver vários estados quânticos e possibilidades, e quando uma decisão é tomada, ela é o resultado de colapso de um estado, que então alcança a consciência. Isto é a chamada teoria da redução objetiva orquestrada. As características particulares dos microtúbulos que são apropriadas para os efeitos quânticos incluem o arranjo da sua estrutura similar à de um cristal, núcleo interior oco e capacidade de processamento de informação. Na verdade, essas atividades ocorrem dentro dos próprios neurônios, mas não nos processos celulares normais ou nas conexões entre os neurônios, e sim em uma interação molecular onde as leis da física que operam são aquelas estabelecidas pela mecânica quântica. Os dois pesquisadores ainda defendem que as computações vibracionais quânticas nos microtúbulos são orquestradas por entradas sinápticas e memórias armazenadas nos microtúbulos e terminadas por redução objetiva. A recente descoberta de vibrações quânticas em microtúbulos dentro dos neurônios do cérebro dá sustentação a essa teoria, de acordo com Hameroff e Penrose. Microtúbulos podem ser os pontos de conexões onde a consciência se manifesta no corpo. Ainda segundo os dois cientistas, a consciência surge de alguma coisa além das computações dentro dos microtúbulos. Alguma coisa que a ciência ainda não descobriu, detectou, eventualmente porque não admite a possibilidade da sua existência. Os dois pesquisadores sugerem que os ritmos das ondas cerebrais, normalmente gravados por exames de eletroencefalografia, também derivam de vibrações dos microtúbulos de nível mais profundo, e que, de um ponto de vista prático, tratar as vibrações dos microtúbulos no cérebro poderia beneficiar pacientes com uma série de doenças mentais, neurológicas e cognitivas. A teoria ORC-OR, ou redução objetiva orquestrada, foi muito criticada desde o seu lançamento, com base no argumento de que o cérebro seria quente, molhado e barulhento demais para sustentar processos quânticos aparentemente delicados. No entanto, experimentos já comprovam a coerência quântica quente na fotossíntese das plantas, no sistema de navegação no cérebro dos pássaros, no olfato humano e, mais recentemente agora, microtúbulos cerebrais. A origem da consciência reflete o nosso lugar no universo, a natureza da nossa existência. Será que a consciência evolui de cálculos complexos entre os neurônios do cérebro, como a maioria dos cientistas afirmam? Ou será que a consciência, em certo sentido, tem estado aqui o tempo todo, como as abordagens espirituais defendem? Questiona Hameroff e Penrose em seu artigo atual, que revisa todas as pesquisas recentes na área. Isso abre uma potencial caixa de Pandora, mas a nossa teoria acomoda os dois pontos de vista. Para corroborar com as afirmações de Penrose e Hameroff, em pesquisas em outra vertente científica, nos mostra que a ação dos microtúbulos não dá origem à consciência, mas que serve apenas como ligação da consciência ao corpo ou aos corpos materiais. Essa experiência é denominada de EQM, ou experiência de quase morte. Depois que o coração para de bombear sangue, o indivíduo pode ficar vivo por breves minutos, aproximadamente cerca de 4 a 6 minutos, e o cérebro pode ficar vivo até 10 minutos sem receber sangue. É muito comum casos de pessoas que são dadas clinicamente como mortas, mas graças a aparelhos como o desfibrilador voltam à vida.
Todavia, períodos bem mais longos do que 10 minutos já foram registrados em que o cérebro ficou em estado offline. E nesse período, muitos pacientes registraram experiências de quase morte, onde relatam estarem bem vivas e até presenciam atividades junto ao seu corpo físico por parte dos médicos e enfermeiros. Nesse momento, as atividades cerebrais dos pacientes que relatam esse tipo de fenômeno não existem, mas os pacientes relatam que estão conscientes. Assim, a teoria quântica dos microtúbulos teria como função fazer a ligação entre a consciência e o corpo, pois em estado off, esses microtúbulos romperiam a ligação consciência-corpo momentaneamente. Muitas pesquisas ainda estão sendo realizadas sobre esses dois temas. Talvez em breve poderemos ter mais informações sobre o tão fascinante mistério da consciência. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar de um personagem muito querido e odiado do anime Jujutsu Kaisen, o Sukuna, e como o ideal endoísta reflete no estilo de vida do personagem e pode ser um tanto quanto perigosa. Mas para isso, teremos que explicar o que é a doutrina endoísta. Nada mais é que uma filosofia de vida que defende a busca pelo prazer, que move o mecanismo humano, afirmando que nossas ações têm como objetivo as experiências prazerosas. Entretanto, entramos no paradoxo do endoísta, ou melhor dizendo, paradoxo do prazer, no qual, mesmo em a felicidade, não é algo buscado de forma direta e imediata, pois não leva ao real, ou seja, de médio ou longo prazo, e sim uma impulsividade estruturada de momento. E nesse ponto de vista, entraremos no Sukuna. Talvez ele nunca entenderá o verdadeiro motivo da busca dos seus prazeres, trazendo assim uma possibilidade de psicopatia, tendendo a buscar certos status quo de visibilidade numa sociedade a partir de atos manipuladores. O aspecto primário da psicopatia está no comportamento racional dentro dos atos impulsivos, buscando alianças grupais para benefícios próprios, seja para manter o seu status quo, para continuar realizando os seus atos, como que para realizar os atos é necessário manter os status quo. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre atos estressores e como eles estão interligados, na maioria das vezes, aos nossos trabalhos do dia a dia. Quando a falta de expectativa e propósito começam a minar, chamamos de atos de estresses crônicos, quando a liberação do hormônio do estresse torna-se descontrolado em resposta ao estresse contínuo e persistente, o que nos leva ao estado de destruição mental e física. Afinal, o nosso corpo moderno, de sociedade contemporânea, não é projetado a ativações contínuas de estresse, e sim oscilações de picos estressores. Atos estressores extremos, até mesmo contínuos, podem gerar o que nós chamamos de burnout, que é o estado emocional, mental, físico prolongado, até mesmo repetitivo. Mas podemos aqui abrir entendimentos, o que faz as pessoas se submeterem até esse ponto. Graus de importâncias, família, dinheiro, status, que faz com que nós construímos temporariamente e ou dados momentos situacionais e estruturais de vulnerabilidade, de sermos influenciados, de sermos submissos e até mesmo dependentes, assim trazendo ou acarretando cenários manipulativos. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? O que acontece quando nós quebramos? Hoje falaremos da Katka de Berserk e como uma das principais personagens e favoritas, principalmente na era dourada do anime e mangá, chegou a um estado
de dependência total de outros. A partir do momento que conheceu Griffith, a recebeu um poder da escolha, qual poderia seguir sua jornada solo, sem esperança, no qual iria enfrentar em paralelo aquele homem, ou, é claro, a escolha de seguir o Griffith. Mas não significa que a escolha de seguir o Griffith foi fácil e simples. Ela teve que treinar, ela teve que ser treinada, fortalecendo em todos os aspectos para não ser vista como uma pessoa frágil, e sim respeitada e forte, e ser considerada no futuro o número 2 do bando, somente abaixo do líder. Em paralelo, a figura do líder não é só para ela um exemplo a admirar, mas quase um deus. Todas as motivações e objetivos que ela possui estão em torno dele. Mas é claro, quando ocorre a traição, quando o líder Griffith utiliza seu bando como objetos de sacrifícios para então se tornar dos mãos de Deus. Os sentimentos, as amizades, o companheirismo, o apoio, até mesmo a admiração que foram ali construídos ao longo do tempo, são completamente destruídos de uma vez, fazendo com que a mesma fique somente uma casca. Em 1979, Alien, o oitavo passageiro, quase 50 anos depois, I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. Shut the book. Ripley. Que utiliza a temática e se inspira-se muito no filme. A primeiro momento, a criatura por si é assustadora, igualzinho ao filme. Entretanto, sua AI é inexplicavelmente inteligente, surpreendendo muitos jogadores, streamers, até mesmo YouTube. O jogo apresenta 2 sistemas que guiam os comportamentos do Alien: o direcional e a árvore de eventos. De forma muito simples, uma guia e a outra direciona, padronizando o comportamento a partir do padrão do jogador, através das precificações. No meu último vídeo eu bajulei bastante a inteligência artificial do Alien, então agora eu vou explicar o porquê dela merecer tanta atenção, e por que ela deveria ser mais usada em outros jogos. Ou pelo menos servir de inspiração, mesmo que fosse para outros gêneros. Infelizmente, a inteligência artificial é quase sempre posta de lado nos jogos, principalmente de 2005 para cá. Digo 2005 porque foi o ano de lançamento de Fear, um jogo de tiro e terror que possuía inimigos capazes de surpreender o jogador, flanqueá-lo, pedir por apoio e usar o cenário estrategicamente para tentar te matar. Isso é porque ultimamente tem se dado atenção demais aos gráficos e deixado todo o resto para lá. O pior é que se tivesse pelo menos parado em 2005, beleza, mas muitos jogos conseguem andar para trás com relação à inteligência artificial e esqueceram que Fear conquistou há 15 anos atrás. Alien Isolation já tem 6 anos e ainda não vimos nada parecido. Então, como eu já expliquei, não adianta usar armas de fogo contra o Alien. O melhor é sempre fugir ou enganado. A inteligência do Alien foi programada com um conjunto de comportamentos que vão sendo liberados na medida em que ocorrem os encontros com o jogador, criando a ilusão de que o Alien está aprendendo com cada interação e se aperfeiçoando para te caçar melhor. É por isso que às vezes ele ignora suas bombas de ruído ou começa a te procurar dentro dos dutos de ventilação, quando você usa demais um recurso só por muito tempo, achando que descobriu uma receita de sucesso.
De acordo com os designers, o jogo precisava ser diferente toda vez que fosse jogado. Você vai morrer bastante, então obviamente vai repetir a mesma parte muitas vezes. Então se o Alien fosse sempre programado para agir da mesma forma, ele ficaria previsível e com isso bem menos assustador. Porém, o jogador não poderia sentir medo o tempo todo, senão ele desiste. Mas os momentos em que o Alien aparece também não poderiam ser fixos ao longo do jogo, porque apesar de funcionar no início, costuma ficar bem tosco com o tempo. É por isso que a presença dele funciona ao acaso. Mesmo que ele não saiba onde você está e para onde você está indo, ele sempre dá um jeito de avacalhar os seus planos e de deixar mais esperto. Para isso, o jogo vai contra algumas regras de desenvolvimento. Por exemplo, ele não pode ser morto. E quando ele te pega, ele te mata com um único golpe. Apesar de frustrante no início, isso te força a mudar suas estratégias e ficar mais esperto, o que consequentemente força o Alien a fazer o mesmo, e assim mudando sempre as experiências na medida em que joga. Para que isso funcionasse, a Creative Assembly criou uma fórmula que fizesse com que o Alien atingisse o seu propósito, mas sem fugir totalmente do controle. Foi criado então 2 tipos de sistema que controlasse o comportamento: a do Alien em si e uma mais ampla dentro do próprio jogo, mas fora do Alien. O sistema do jogo sabe o tempo todo onde o jogador está e o que ele está fazendo. Enquanto isso, o do Alien precisa receber estímulos para caçar o jogador, baseado em seus tipos de comportamento pré-determinados. O que acontece então é o seguinte: o jogo comunica ao Alien dicas de onde o jogador está, mas nunca revelando com precisão aonde. Cabe ao Alien fazer uso de seus comportamentos e tentar achar-se baseando nessas dicas. Enquanto o jogo sabe com certeza onde você está, o Alien só suspeita. Ele nunca rouba e se comporta de forma injusta. Por isso o jogador ainda pode enganá-lo, fugir e se esconder. Com isso, os 2 sistemas trabalham sempre em conjunto para direcionar o Alien numa determinada direção. Quando o Alien está perto do jogador, o jogo mede o nível de ameaça com relação à posição dos 2, porque como eu disse, o jogo sabe sempre onde você está, mas o Alien não. Quando esse nível de perigo chega ao máximo e o Alien ainda não o percebeu, o jogo dá um descanso e envia o Alien para outra região ou para dentro da ventilação. Atenção, por favor fiquem calmos e dirijam-se à saída mais próxima. Isso existe para dar um intervalo ao jogador e permite que ele progrida um pouco no jogo. Eu disse que o Alien possui um conjunto de comportamentos que vão destravando ao longo do jogo. Pois bem, existem mais de 100 tipos de comportamentos em sua programação, e cada um se ramifica em outros, criando uma rede de possibilidades. No início do jogo, a maioria desses tipos está travada, e o jogo precisa que certas condições sejam atendidas para ir destravando. É por isso que quanto mais você joga, mais difícil o Alien fica, e ele começa a apresentar reações que antes não existiam, como se ele estivesse aprendendo com você. Portanto, quando o jogo dá uma dica de onde você está, o Alien usa seus vários sensores para te detectar, como o barulho de seus passos, cliques do seu detector de movimentos, barulho de tiros e iluminação de sua lanterna. Você percebe então que quando o Alien se movimenta, ele não possui um objetivo claro. Ele fica à espreita, caçando, procurando. Onde ele faz isso pode ser dito pelo jogo, ou pode ser baseado nas ações do jogador caso ele tenha feito muito barulho. Tudo isso passa a impressão de que o Alien está conferindo todos os cantinhos em que você pode estar escondido, sentindo dúvida e desconfiando de alguma coisa, indo e vindo para ter certeza que você não está ali antes de ir embora. É por isso que Alien Isolation alcançou um novo patamar em inteligência artificial, e conseguir fazer isso em um jogo de terror baseado em uma franquia é um feito e tanto. E isso utilizando ferramentas que outros jogos utilizam, mas não com o mesmo fim, criando um vilão perfeito. Espero que a indústria não se esqueça disso como fez com Fear, porque se depender de quem jogou, jogos assim ficarão para sempre na memória. Mantido em ômega. Múltiplas formas de vida não registradas detectadas em Sebastopol. A inteligência artificial desse bicho foi um marco tão relevante para a indústria que mesmo 8 anos depois ele ainda continua sendo lembrado. Eu tenho provas disso. Meu canal é basicamente conhecido pela maioria dos inscritos pelo vídeo que fiz idolatrando a inteligência do Alien em Alien Isolation. Vamos, venha! Não há tempo a perder.
Só que aquele vídeo já tem 2 anos e apesar da simplicidade, as pessoas estão sempre clicando e absorvendo o conteúdo que mostrei nele, compartilhando no Twitter, WhatsApp e até no LinkedIn. Mas o verdadeiro crédito vai para os desenvolvedores da Creative Assembly, que se não tivessem ido contra tudo que a indústria padronizou para fazer algo diferente, não estávamos até hoje admirando o trabalho que fizeram com esse monstro nesse jogo. E apesar de estar voltando num tópico teoricamente repetido, Alien Isolation é carregado de tantas curiosidades técnicas a respeito de sua inteligência artificial que ainda tenho muito o que dizer a respeito do monstro que criaram. Sua programação foi tão polida que não é exagero meu dizer que dá para acreditar que o Alien é real. E essa crença na sua capacidade de pensar, reagir e aprender foi o que manteve o sucesso desse jogo até hoje. Caso contrário, não teríamos um vilão tão admirável e o jogo provavelmente seria esquecido no tempo. Para quem ainda não assistiu, eu recomendo ver meu primeiro vídeo sobre a inteligência artificial de Alien Isolation, para entender melhor esse tópico, e garanto que será de uma forma bem simples e sem excessos técnicos, assim como esse segundo vídeo. Bom, terceiro, se eu considerar a análise do jogo em si. Recapitulando o que foi dito no primeiro vídeo, vale ressaltar que o sistema de inteligência artificial do jogo funciona através de 2 entidades. A primeira é a do jogo em si, conhecida como Director AI, ou como gosta de chamar em português, a inteligência regente. O que contém nela? Ela é a que controla o Alien e possui olhos em literalmente tudo o que se passa durante o jogo. A única entidade que a inteligência regente não controla é o jogador, apesar de sempre saber onde ele está e o que está fazendo. A segunda entidade é a do Alien, ou mais precisamente a sua árvore de comportamento. Essa árvore possui mais de 100 entradas interligadas em um sistema de causa e consequência, simulando o aprendizado do Alien e a evolução de seu comportamento. A inteligência regente comunica dicas de onde o jogador está para essa árvore, que se utiliza dos meios disponíveis para te caçar. O Alien nunca sabe com certeza onde o jogador está, apenas a inteligência regente. Mas ela também nunca conta para o Alien, apenas dá dicas e fica de longe assistindo o circo pegar fogo, como um deus digital bem sádico. Dessa vez me utilizei de ferramentas de edição programadas por terceiros para visualizar essa árvore de comportamento e entender melhor como ela funciona. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Algumas dessas reações ficam bloqueadas no início do jogo e vão sendo destravadas na medida em que joga. Caso contrário, se o Alien já soubesse usar tudo isso aqui de cara, o jogo já começaria com um pico de dificuldade extremamente frustrante. A ideia é ir liberando comportamentos baseados no progresso do jogador e como ele tem jogado, por 2 razões. Primeiro, para dar a sensação que o Alien está evoluindo, aprendendo. Segundo, para que o jogador tenha tempo de se acostumar com as mecânicas, ficar bom no jogo e se sentir o cara quando finalmente conseguir tapear o Alien. Interessante que dessa vez pude ver que não só o Alien, mas os androides e outros inimigos humanos no jogo também fazem uso de uma árvore de comportamentos. Tecnicamente, esse recurso é usado para todo mundo nesse jogo, não é só o Alien. Com essas ferramentas de edição fica claro também que o Alien possui sentidos, como visão, tato e até intuição, que já vou explicar. A visão do Alien é formada por cones de visão frontal e periférica, que variam de intensidade e precisão na medida que o jogador se afasta de um deles. Obviamente, se você se posicionar na cara do Alien, ele vai te ver e te atacar. Praticamente toda a inteligência artificial simula isso. Se você se afasta ou se desloca para as laterais, você entra em seu campo periférico, que é menos preciso que o frontal.
No campo periférico, você precisa realmente dar bobeira e demorar demais para se esconder, caso queira se salvar. A questão é que o alien possui um terceiro campo de visão nas costas, como se tivesse olhos na nuca. Porém, esses olhos possuem uma varredura muito pequena. É um campinho de visão de nada mesmo. Isso é para simular um sexto sentido no bicho, ou uma intuição de que alguém está próximo. Por isso, não adianta passar por trás dele se estiver muito perto. Ele vai sentir a sua presença, virá de repente te atacar. Uma das principais armas encontradas no jogo é um lança-chamas. É uma das ferramentas mais eficazes contra o alien, que morre de medo de fogo. Mas se você usar demais essa arma, o alien começa a desenvolver traumas, que são basicamente comportamentos diferentes, que vão sendo destravados na árvore que mostrei no início. Uma de suas possíveis reações é o modo de bater e correr, em que ele percebe que você está prestes a atear fogo e avança rapidamente, te derruba e corre. Essa reação é muito rara e bem difícil de reproduzir, porque ele não te mata, apenas te joga no chão para ter tempo de escapar. Depende muito do que ele aprendeu até aqui e qual a distância entre ele e o jogador. Em outros casos, ele pode pensar rápido demais e avançar com tudo na sua direção, caso perceba que você tem intenção de usar o lança-chamas. Nestas ocasiões é bem provável que ele vai te matar. O comportamento do alien funciona tanto nas cenas principais, que é quando o jogador pode ver, quanto nos bastidores do jogo, quando ele supostamente está navegando pelos dutos de ventilação. Hoje sabemos que não existem dutos literalmente modelados fora do mapa para o seu deslocamento. Você ainda está procurando, não é? E eu não me refiro aos dutos que o jogador navega, mas ainda é possível escutar o bicho caminhando no teto e atrás das paredes. Isso não é efeito especial, ele realmente está lá fora à espreita. Por isso ele é detectável pelo sensor de movimentos, mesmo estando fora de sua vista. Essa bolinha aqui realmente marca a presença do alien, só que fora do mapa. Quando o alien sobe pela ventilação, na verdade o jogo ativou uma animação que cancela o modelo do alien e o torna invisível fora do mapa para economizar recursos, longe dos olhos do jogador. Os sons que se escutam no teto realmente representam a posição que ele ocupa, mas como não existe ventilação, ele navega literalmente em linha reta por fora do mapa, geralmente por cima de você. Ele se posiciona em saídas no teto, babando, esperando uma chance para te pegar. Nesse momento o jogo volta a carregar seu modelo 3D para que você o veja, mas ele nunca, jamais, se teletransporta pelo cenário, salvo em raros 2 ou 3 momentos em que isso acontece simplesmente para aparecer em cutscenes roteirizadas. Esse sistema complexo de inteligência funciona à base de níveis de ameaça, não ao alien, mas ao jogador. Ele é sempre medido pelo jogo baseado na distância entre o jogador e o alien, se estão em cômodos diferentes e separados por paredes, ou se existe uma rota fácil entre os dois. Na medida em que essa ameaça aumenta, o jogo manda um estímulo para que o alien se esconda no teto e continue procurando o jogador pelos bastidores, como falei agora. Porém, o som é o fator mais importante. Se o jogador emitir algum tipo de som e ele for detectado pelo alien, o bicho sai do modo de procura e entra no modo de perseguição. Nesse modo você estará mais ou menos enrolado, porque uma das coisas que acontece na árvore de comportamento é que ele desativa qualquer intenção que o alien tenha de voltar para os dutos de ventilação. Ele vai te procurar até achar. Preciso saber o que está acontecendo. Agora mesmo, caralho! O sistema então prepara um raio de busca em torno da fonte do barulho, e a inteligência regente mostra ao alien lugares específicos para ele visitar, e às vezes respondendo diretamente ao próprio jogador, caso ele faça mais barulho. Um perímetro de posições próximas é estabelecido, e o alien decide por si quais ele vai procurar primeiro. Essa rota não é otimizada de propósito, então o alien não procura em todos esses lugares da forma mais ordenada possível. Ele se baseia em quais lugares ele vê primeiro, funcionando de forma caótica e fazendo com que ele volte em áreas previamente investigadas. Um comportamento projetado especificamente para passar a ilusão de que o alien confere os espaços já procurados e fica na dúvida se você realmente não estava ali ou foi só impressão dele.
E falando em barulho, sim, o alien escuta o som do detector de movimentos. Então, se estiver escondido, guarda esse troço, senão ele entrega sua posição. A respeito de poder matar o alien ou não é o seguinte: o alien possui uma quantidade de saúde estabelecida e ela não é infinita, portanto ele pode ser morto, teoricamente. Digo teoricamente porque o life dele é gigante, muito maior do que dos outros inimigos do jogo, e combinado à sua agilidade e capacidade de te matar com apenas um golpe, matá-lo se torna uma tarefa bem frustrante e complicada, mas não é impossível. A inteligência do alien possuía um regulador de níveis de detalhe que não é usado na versão final. Em modelagem 3D chamam isso de LOD, L-O-D, sigla para nível de detalhe em inglês. É um recurso que diminui a qualidade das texturas e polígonos de um modelo 3D na medida que o observador fica mais longe. Isso também pode ser aplicado à inteligência artificial, diminuindo a demanda de processos por parte do processador e memória RAM do sistema, na medida que o jogador ficasse mais longe de sua origem. Esse recurso foi excluído da versão final, ou por uma mudança no foco de design do jogo, ou porque concluíram que ele não era mais necessário. Seja qual for o motivo, não sabemos ainda. Oh, meu Deus. Puta merda. Cuidado com o que toca. Eu não quero danificar nada. É demais. O que diferencia mais o Alien de todos os outros vilões de jogos de terror é a sua capacidade de se comportar independente do roteiro e de forma tão adaptável. Significa que ao invés de você ser capaz de prever quando ele vai aparecer, você precisa se adaptar também e provar que a inteligência dele só não é páreo para a sua. É uma questão de sobrevivência! Não é à toa que quando os desenvolvedores estavam testando o jogo, eles brincavam dizendo que estavam partindo para um safari com o Alien. É bem provável que ainda vamos continuar falando dessa inteligência no futuro, e quem sabe vamos finalmente usá-la de patamar para a criação e aperfeiçoamento de outras. Não existe inteligência artificial perfeita, ainda mais considerando que isso ainda é um jogo e as pessoas precisam se divertir, mesmo que morrendo de medo de ser pego. Os jogadores gostam dessa receita de medo e diversão, de se sentirem um rato no labirinto sendo perseguido por um gato babão que sangra ácido. Prova disso são as estatísticas do meu canal. A maioria dos meus inscritos estão aqui por causa do Alien. E se você assistiu até esse ponto e gostou do que aprendeu, se inscreva também caso já não tenha apertado esse botão vermelho. Bem, o que você está esperando? Aperta o botão. E se a indústria vier com outro sistema de inteligência artificial que mereça vídeo próprio, quem sabe eu não faça também. Trabalhos bem feitos sempre merecem reconhecimento. Aqui, Ripley. A última sobrevivente da Nostromo. Desligando. Tudo bom com vocês? Hoje falaremos de Gon e como sua inocência gerou-se uma hipocrisia. Mas para isso, precisaremos voltar lá no início do anime. Até aquele momento, acreditava-se que os seus pais tinham morrido, mas Kaido conta-se que o seu pai continuava vivo e estava em busca do mesmo para ser melhor treinado. Nesse primeiro momento, Gon começou a assimilar que ser um Hunter deve ser a coisa muitíssimo importante para uma pessoa, ao ponto do mesmo abdicar do filho. Tocando assim a tentar ser também, numa tentativa não só de buscar o pai perdido, mas até mesmo ser visto como uma pessoa especial, uma pessoa vista, uma pessoa importante perante a sociedade. Exame Hunter. Logo de início, conhecemos outros 3 personagens: Kurapika, Leório e Killua.
E mesmo sendo tão diferentes em sentidos de personalidades, o trio carrega uma similaridade que Gon até esse momento não tinha: o contato da morte, o contato da perda. Ao que se entende no anime, é a primeira vez que Gon estava tendo contato no exame Hunter e não expressou nenhuma reação. Não era para eu mesmo expressar algum tipo de impacto psicológico emocional? Ser um Hunter. Quando entramos no arco de vingança de Kurapika, no qual a mesma ou o mesmo mata um dos membros da trupe fantasma, em certo momento, Gon fica extremamente irritado em como Nobunaga conseguia sentir a perda de um amigo, pois para ele não fazia sentido como pessoas que matavam outras conseguiam sentir tal emoção, principalmente da perda. E nesse momento conseguimos perceber os nuances de Gon. Arco das Formigas Quimera. Durante a morte de Kaido, Gon tenta se fortalecer ao máximo. E até mesmo a única pessoa que naquele momento era o mais próximo de uma figura paterna, mas também o embate iminente de inimigos muito mais fortes. Quando finalmente o momento chega,ゴンとキルアはついにカイトの仇であるネフェルピトをその視線の先に捉えていた。これもおそらくだけど、自らを傷つけることになった原因、王の命令で直されてるんだ。それは彼女が王にとって特別だから。だがその事実はゴンにとってマイナスの効果しか与えないことをキルアは痛感していた。助けなくちゃって何？僕の大切な方が大切にしている人です。彼女を治した後は君たちの望む通りにする。だから僕は彼女が助かればそれでいい。助けなくちゃって助けるってこと？ゴン、ちょっと待て！ピトーが今その子を治療してるっていうのも多分本当だ。その子を傷つけたのはおそらく俺たちの方だ。待とう、治療が終わるまで。時間ここで待つ。Ao ver a criatura que tinha tirado uma vida ver curando uma outra na mesma proporção, o Gon não entende. Distinguir o Gon das personalidades mais cruéis nesse momento já não existia. Na verdade, pelo contrário, se assimilaria que houve ali a mudança do Gon adulto. Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje falaremos sobre Naruto e como a ideia de ciclos perpetua na obra. Naruto nos é introduzido totalmente sozinho, desprezado, odiado e temido por todos da vila. Mas conforme o decorrer da história, observamos o aceitamento e fortalecimento das amizades. Sasuke, por sua vez, sempre foi admirado no clássico, pela beleza, seja pela maestria das artes ninjas, assim também como o único Uchiha remanescente. Mas diferente do Naruto que buscava ser visto, ou mesmo buscava o afastamento, Naruto e Sasuke, assim como outros personagens da obra, reminam ciclos passados, a destruição de Konoha pelas 9 Caudas, o assassinato do clã pelo Itachi. Mas a diferença entre os personagens
é que enquanto um buscava o encerramento de alguma forma, o outro buscou a perpetuação dos atos. A construção de Naruto e Sasuke sempre foi muito bem definida desde o começo por Kishimoto, não apenas pelo fato de serem melhores amigos ou laços de irmãos, mas sim a ideia de reconciliação, como ocorreu com Madara e Hashirama em um momento passado, que ali se construiu-se a primeira vila, a Vila Oculta da Folha. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre Godzilla e seus impactos pop surgidos desde 1954. Com mais de 30 filmes e inúmeras versões hollywoodianas, esse personagem com mais de 70 anos de carreira é o ícone do caos, da admiração e longevidade. Um legado que é necessário reformulações para sempre estar em pauta entre as gerações. O gênero kaiju é um nicho apaixonante para quem gosta, obviamente, mas é necessário ter um zelo para manter-se relevante. Mesmo se tratando do 30º filme do monstro, Godzilla Minus One conta a história clássica, situada no Japão após a Segunda Guerra Mundial, arrasado pela derrota, mas incorporado ainda na perspectiva de honra e dever, como Godzilla pode ser um inimigo colossal. É até curioso, no final das contas, que a fórmula clássica simples e direta é possível cativar a nova geração de espectadores. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Após 10 anos de espera, finalmente e tão aguardado, Silent Hill, ambientado em tempos atuais, nos molda a temáticas como redes sociais, depressão, ansiedade, o bullying e a pressão da vida adulta sobre os jovens de hoje em dia, principalmente em fins de ensino médio. Esse toque mais moderno, poderíamos dizer que foi o necessário para trazer novamente a franquia a ser pautada para os velhos e os novos fãs. A pegada do terror psicológico, a experiência da tensão nos cenários de pouca iluminação, estreitos, cultua o medo, simples e direto, palpáveis e realistas. Parafraseando, é necessário para captar o público jovem, como também trazer uma mensagem que até então é delicada, mas necessário por ser tamanho destrutivo para as pessoas. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Hoje falaremos um pouco sobre as apostas online, ou melhor dizendo, o famoso joguinho do tigrinho e seus associados. No Brasil, por exemplo, começou há mais de 100 anos atrás, nos meados de 1890, pelo famoso Barão João Batista Viana Drummond, fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Um amante de animais obteve a autorização do Império para importar em sua residência, atual Quinta da Boa Vista, exemplares de diversas espécies, inicialmente 25 animais. Mas, é claro, com um alto custo financeiro, começou a elaborar um esquema para estipular as visitações e o ganho sobre o patrimônio adquirido. O Jogo do Bicho nasceu no Rio de Janeiro, se espalhou para o Brasil. Milhares de pessoas diariamente apostam, fazem as suas fezinhas nos mais distintos animais. Eu sou Thiago Gomide e agora eu vou te contar como surgiu e também um pouquinho da história do maior contraventor do Jogo do Bicho do Brasil. Estou falando de Castor de Andrade. Chegamos! Fica comigo! Gente, o zoológico do Rio de Janeiro, impactante zoológico do Rio de Janeiro, não esse que a gente conhece atualmente, mas aquele que era no bairro de Vila Isabel, estava passando um perrengue financeiro. Quem nunca,
Com a saída do Império e a entrada da República, o dinheiro secou, porque o Império dava uma grana para manutenção do zoológico, a grana secou, então Barão de Drummond, que era o dono do zoológico, ele teve que se virar nos 30 para conseguir achar uma fórmula mágica que trouxesse dinheiro. A galera estava cansada de visitar os mesmos animais, então o Barão de Drummond teve, pensa daqui, pensa dali, pensa daqui, teve uma sacada. Eu vou te contar essa sacada, mas deixa eu te fazer um pedido, se inscreva no canal, tem o nosso Facebook, tem também o nosso Insta, diferentes maneiras de nós mantermos contato, venha junto. Barão de Drummond teve a seguinte sacada: colocar nos tickets de entrada um número que representava um animal. Então você comprava o ticket, não podia nesse primeiro momento escolher o animal, e você pegava esse número e no final do dia você concorria, era uma loteria. E no final do dia, se saísse aquele número, aquele animal, você ganhava 15, 20 vezes o valor da sua entrada. Baita ideia, e é óbvio que isso gerou uma verdadeira revolução na cidade. Era a galera pegando o bonde da Caixa Prego para chegar até o zoológico, era o pessoal peregrinando, caminhando, fazendo o que fosse possível para poder arriscar ali em um animal. Aquilo deu tão certo que Barão de Drummond resolveu montar um escritório, uma casa de venda de ticket, onde você nesse momento podia escolher o animal na Rua do Ouvidor. Rua do Ouvidor era o suprassumo do Rio de Janeiro. Nós estamos ali no comecinho do século XX, a galera finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, a galera completamente apaixonada por aquele lugar, apaixonada por aquela possibilidade de fazer uma fezinha no animal. Barão de Drummond, óbvio, salvou e muito o zoológico, mas também depois ele conseguiu plantar, deixar as sementes de novas cores para o jogo do bicho. Ele, que foi o primeiro bicheiro, vamos dizer assim, do país, ele não pôde ver a ascensão desse camarada que você está vendo aí, Castor de Andrade, sem sombra de dúvidas, o mais importante contraventor nessa modalidade no nosso país. Castor de Andrade, tratado pela mídia como advogado, de fato era advogado. Castor, que foi muito importante para o Carnaval do Rio de Janeiro, patrocinando o Carnaval, fazendo com que ganhasse mais profissionalismo, mas também patrocinando a escola favorita dele, Mocidade Independente de Padre Miguel. Representado por 4 números consecutivos, compreendidos entre 0 e 99. Haviam 25 animais numerados, 01 até 25, por ordem alfabética. Os números de 0 a 99 correspondiam aos 25 conforme uma progressão aritmética, calculando o próximo múltiplo. Confesso que é um pouco complicado de explicar desta forma, mas entende-se que o jogo do bicho permitia apostas simples e a tostões, numa época no qual o Brasil vivia uma recessão, e obviamente o qual o brasileiro que não queria ganhar um dinheirinho extra a mais por mês. O crescimento econômico ganha outro componente, com a fundação da primeira Bolsa de Valores no Brasil independente, em 1895, a então Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, futura Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. A instauração de uma Bolsa de Valores em São Paulo nesse período não é uma coincidência, já que a produção do café, agora o principal produto brasileiro e base da economia exportadora, era centrada na região sudeste. Com isso, ocorre o deslocamento do centro econômico brasileiro e o acúmulo de capital no sudeste, também favorecendo a concentração nessa região dos primeiros investimentos privados na atividade industrial. Via Bolsa de Valores, era feita a capitalização das empresas e das novas indústrias, transformando São Paulo no primeiro polo industrial brasileiro. A cafeicultura também teve impacto político, com São Paulo agora com protagonismo político brasileiro. O início da República é marcado pela crise do encilhamento, que pretendia modernizar e dinamizar a economia brasileira via oferta de crédito, oferecido via endividamento externo, mas causou uma bolha de forte especulação financeira e alta inflação.
O café foi o principal produto econômico brasileiro até a década de 1940, com também um período de grande exploração de borracha e de industrialização interna brasileira. O protagonismo do café também explica a criação de duas bolsas mercantis em 1917, a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, criada por empresários paulistas ligados à agricultura, e a Bolsa Oficial de Café, criada pelo governo federal na cidade de Santos, um dos principais portos para exportação do café. Como mencionamos no Nerdologia sobre a história da Bolsa de Valores, essas bolsas mercantis habitualmente lidam com contratos futuros de produtos como café, milho e arroz. Basicamente, você compra hoje a safra de daqui a alguns anos, esperando que o preço mude. A Bolsa de Mercadorias de São Paulo depois se chamou Bolsa de Mercadorias e Futuros e hoje faz parte da B3. O domínio brasileiro sobre o mercado mundial de café cria um ciclo vicioso, com um crescimento da oferta muito maior do que o crescimento da demanda mundial. Segundo o economista Celso Furtado, a solução deveria ser diversificar a produção e expandir o mercado interno com outros produtos. Mas, como a política era controlada pelos cafeicultores, o que aconteceu foi a chamada socialização das perdas, com as elites fazendeiras atuando para proteger a produção de café e sustentar o preço. O crash de 1929 afeta severamente o Brasil e o comércio do café, gerando uma crise econômica e política no país, contribuindo para o fim da Primeira República, com a Revolução de 1930 e a transição de uma economia exportadora de café centrada em São Paulo para uma economia mais diversa e difusa na distribuição regional. Por mais simples que fosse jogar, a organização do jogo respeitava uma ordem: banqueiros, gerentes e apostadores. De forma resumida, os que bancam, os que vendem e os que gerenciam. E, obviamente, o povo brasileiro eram os apostadores, numa tentativa de ganhar. Bem no início do Jardim Zoológico, cada ingresso dava direito a um bilhete numerado, e cada número correspondia a um animal. Para concorrer ao sorteio diário do bicho, era obrigado a ficar até o encerramento das atividades, estipulando possíveis compras extras. Ao passar dos anos, e também com a popularização do jogo, a ligação com a cultura carnavalesca era inevitável. Em meados de 1930, com Natalino José do Nascimento, também conhecido como Natal de Portela, um bicheiro muito famoso de época. Vocês já se perguntaram como o jogo do bicho se aproximou do carnaval carioca? As duas atividades muito populares do Brasil tiveram como símbolo de junção um homem chamado Natalino, que mesmo nascendo em São Paulo, transformou o jogo do bicho no grande financiador das escolas de samba. Hoje, vamos conhecer a história do bicheiro Natal da Portela. Fica com a gente e vamos nessa. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Hoje a gente vai trazer um personagem muito importante da história do Rio de Janeiro, que a gente foi desenterrar lá do fundo do baú. Lá a gente cavucou, arrumou o cara, arrumou um livro que fala do cara. E, porra, essa história é muito louca, cara, fascinante. Vocês vão achar muito da hora mesmo, de verdade, pô, muito bom. Mano, fica aí com a gente pra vocês conhecerem a história do Natal, o homem de um braço só, que misturou o bicho com o samba, mano. É uma história muito boa mesmo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ajudar o nosso trabalho e vamos nessa. Sem mais delongas, Edu, roda a vinheta que eu quero falar do Natal. Galera, a gente tem estudado bastante o jogo do bicho aqui no canal, não é segredo pra ninguém. A hype tá bem alta, mas a gente já lançou muito material ao longo desses 2 anos de canal. Tem vídeo sobre o Castor de Andrade, sobre o Maninho, sobre o Miro, o Tio Patinhas, uma pá de gente importante no jogo do bicho. É porque, galera, esse assunto sempre interessou pra gente aqui. E hoje a gente vai falar de um personagem que mudou toda a história do jogo do bicho. Logo lá no comecinho, inclusive, né? Natalino José Nascimento nasceu na cidade de Queluz, no estado de São Paulo, em 1905. O nosso personagem não é carioca ou fluminense, é paulista. Mas ele não é carioca nem fluminense de nascimento, pois ele virou um grande carioca. Natalino era filho de pessoas muito humildes e neto de pessoas que foram escravizadas. A mãe de Natalino faleceu quando ele era ainda muito novo. Ele tinha 3 anos de idade apenas. O pai de Natalino, os demais filhos dele e os seus avós resolveram sair de São Paulo
e foram para o Rio de Janeiro. Não que ficasse longe, tá? Queluz já é uma cidade que faz divisa com o Rio. Lá, no Rio de Janeiro, onde a família se mudou, o pessoal, a família do Natalino, se estabeleceu em Cachoeira Grande, em Lins de Vasconcelos. Galera, aliás, eu já ia até me esquecendo, tá? A gente tá contando a história do Natalino aqui, mas ele é um personagem complexo e ele é um personagem fascinante. Isso aqui é um resumo perto do que foi a vida dele. Se quiser saber mais da vida dele mesmo, em detalhes, a gente indica para vocês o livro, em detalhes que a gente não vai trabalhar aqui, né? A gente vai dar bastante detalhes, mas não todos, né? Mas procura o livro dos autores Irã de Araújo e Amaury Jório, chamado Natal, o Homem de um Braço Só. A gente só encontrou ele em sebo. Não sei se os caras fizeram uma tiragem nova ou vão fazer, mas essa história está nesse livro. Lá em Lins de Vasconcelos, Natalina passou muitas dificuldades. Galera, a gente precisa pensar, lembrar que a família dele era uma família de negros, 30 e poucos anos após a extinção da escravidão em lei. Sobrava poucas oportunidades para negros nesse momento, nessa época, principalmente para o pai de Natalino. O genitor de Natalino sempre fez questão que o filho estudasse, mas no meio da miséria, das condições terríveis, sem mãe, Natalino não parava muito dentro da escola e ele foi crescendo. E o pai dele conseguiu um trampo numa ferrovia que vai ser muito importante na história do Natalino. Na juventude, o Natalino arrumou um emprego na Central do Brasil. Para quem não é do Rio de Janeiro ou não conhece, a Central é a principal estação de trem do estado. O Natalino conseguiu esse trabalho através do próprio pai. Lembra que eu falei? O seu Napoleão, o pai dele, era guarda de freios na Ferrovia Central do Brasil e acabou arrumando um serviço para o filho. E aí que Natalino passa a ser chamado de Natal pelos colegas. Natal era gente boa demais, galera, e trabalhador, e rapidamente caiu nas graças do chefe da engenharia do lugar, o que fez com que ele avançasse para outros postos melhores, como condutor de trem, até chegar em operador de telégrafo, um trabalho mais tranquilo. Foi como operador de telégrafo que Natal vai sofrer um acidente que lhe trouxe a perda de um braço. Natal foi testar um aparelho de telégrafo em São Paulo e ele acabou se atrasando para pegar o último trem para o Rio de Janeiro. A hora que ele percebeu, o trem já estava saindo. Natal, desesperado, tentou pular no trem, da plataforma para o trem, mas ele escorregou e caiu. E acabou que o braço dele ficou debaixo do trem e ele acabou perdendo o braço direito durante o acidente. Após ter se acidentado, Natal foi mandado embora sem indenização ou qualquer outro direito. Vamos lembrar, galera, que em 1930, que é a época que a gente estava falando que o Natal estava trabalhando aí e sofreu um acidente, não havia muitos direitos para o trabalhador e previdência social era algo que ainda estava nascendo no Brasil, as ideias sobre isso. Natal, então, sem braço, ficou desempregado e com a família para cuidar. Ele acabou recebendo um convite para virar agente do jogo do bicho, um cara que levava e buscava dinheiro do jogo. Depois ele virou apontador do jogo. O apontador é o cara que fica com o lápis fazendo o jogo do pessoal. Natal, então, pessoal, começou atuando como empregado do bicho na região de Tariaçu, Rocha Miranda e Madureira, regiões que na época eram consideradas muito mais perigosas para se trabalhar no jogo do bicho. Por que era perigoso? Na época existiam os ladrões de bancas do bicho, ou o bandido também que tirava a vida do apontador e tomava o ponto do cara. Isso foi antes da fundação da cúpula dos chefões do jogo, que organizou os locais e tal. Natal, mesmo com um braço só, era tão bom de conversa e tão bom em se impor e negociar que ele conseguiu manter a região pacificada por um bom tempo até virar um banqueiro do jogo do bicho e aí começar a ganhar grana mesmo. E não era só na conversa que o Natal se impunha sobre esses outros, tá? Tem uma história muito boa para vocês entenderem como ele era habilidoso em enfrentar perigos e até bandidos das mais diversas categorias. Tá no ramo do bicho e se impor não é fácil. Nos anos 50, tinha um bandido aterrorizando Madureira. O nome do cara era Nicodemo José Santos, mais conhecido como China Preto. China Preto era um bandido que comandava uma quadrilha. Ele roubava bicheiros e cometia vários tipos de delito na região de Madureira e Rocha Miranda. Um certo dia, ele passou a atuar na área de Natal. Natal estava no bar de seu irmão, onde ele ficava, né? O irmão do Natal chamava Nozinha, e houve uma briga. E houve tiros no local. E um trabalhador perdeu a vida. China Preto estava no lugar e começou a tirar sarro do trabalhador ali, enfim, agonizando. Natalino foi cobrar o China. Falou assim, mano, é covardia você ficar tirando sarro desse cara, desse trabalhador agonizando. E eu sei que é você anda roubando as coisas aqui. O China puxou um revólver e saiu andando para trás. Natalino não deixou barato.
Poucos dias depois, foi até o morro que o China Preto morava, com alguns homens, né, junto com ele, e uma 45 na cintura. O Natal arrombou a porta do barraco, puxou o cano, os comparsas do Natal também puxaram o cano, e 2 comparsas do China Preto perderam a vida a hora que começou a estourar os rojão dentro do barraco. Natal saiu com a mão no ombro do bandido, como se estivesse prendendo ele, parecendo um policial. O China Preto acabou preso mesmo e sumiu depois de uns dias. Acreditam que ele foi fazer uma viagem promovida pelas lojas americanas, mas ninguém sabe o paradeiro dele. Eu também não sei. Natalino, então, virou o banqueiro do Jogo do Bicho e fundou, junto com outros banqueiros, uma espécie de associação na região de Madureira, Rocha Miranda e Oswaldo Cruz, o que fortaleceu muito a força econômica do Jogo do Bicho no local. Entre 1950 e 1959, Natalino foi considerado o maior bicheiro do Rio de Janeiro, velho. Lógico, do Brasil também, né? Porque se é o maior bicheiro do Rio, é o maior bicheiro do Brasil. Sendo, inclusive, um dos principais e primeiros banqueiros a se envolver com a elite da cidade do Rio de Janeiro. Tanto com políticos e essas coisas. Para vocês terem uma ideia de como que o Natalino era influente, ele foi nomeado pelo Itamaraty, que é a instituição que cuida das relações internacionais do Brasil, para levar a Duquesa de Kent, que é uma importante membro da realeza britânica, para levar ela para passear. E o Natalino levou a mulher para uma roda de samba na Portela. Imagina uma britânica com a inglesa, ali da realeza, da monarquia, parceira da Rainha Elizabeth, e o Natal leva ela para curtir uma roda de samba na Portela. E ele ficou, obviamente, também responsável pela segurança dela. No início dos anos 60, Natalino chegou a ser preso por ter tirado a vida de um homem em uma confusão. Porém, ele foi julgado e foi absolvido, deu legítima defesa. Ele ficou 6 meses na cadeia, depois, no fim, ele acabou sendo liberado. A vida de Natalino se mistura com a vida da escola de samba Portela, o seu principal amor, o seu grande amor, o grande amor da vida dele. A escola de samba Portela foi inaugurada em 1923 e Natal se apaixonou por ela na juventude através do amigo Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela, que era fundador da agremiação. Sonhando em ver sua escola no topo, Natal resolveu usar o dinheiro que ele ganhava no bicho para patrocinar a agremiação, principalmente após o falecimento do amigo Paulo no ano de 1948. Nasceu ali a relação entre bicheiros e escolas de samba, que se tornará muito tradicional no Rio de Janeiro. Natal bancava fantasias, patrocinava a escola, fazia intermediação entre a agremiação e o poder público, patrocinando feijoadas e outros eventos que aconteciam, os políticos iam. Ele foi nomeado como patrono presidente de honra da agremiação e praticamente tinha uma influência gigantesca no meio do samba do Rio de Janeiro. Estamos falando aqui, galera, no final dos anos 50 e início dos anos 60. Natal era tão apaixonado pela Portela que não aceitava nem perder o carnaval. Consta que ele deu um soco no rosto do chefe de polícia após o anúncio dos resultados do carnaval de 1960. Na época, colocado no regulamento do carnaval que a escola de samba que atrasasse no começo do desfile perderia, né, 1 ponto por cada minuto de atraso. A Portela naquele dia atrasou 15 minutos. Porém, fez um carnaval maravilhoso, bem acima da média das outras escolas. No fim das contas, Salgueiro, Mangueira e Portela, que estavam disputando o título e fizeram o melhor carnaval, né, e disputando ponto por ponto, as 3 escolas atrasaram, mas a Portela foi a escola que mais atrasou, e o pau comeu. No fim, Natalino propôs que as 5 primeiras colocadas que atrasaram, mas fizeram um ótimo carnaval, fossem declaradas campeãs e dividissem o prêmio de 280 mil cruzeiros. Todo mundo aceitou, muito por consideração e medo do Natalino. Nessa época, as escolas ainda não eram lotadas de bicheiros. Esse movimento vai crescer a partir dos anos 70, com a formação da cúpula do Jogo do Bicho e a Liesa, que é a Liga do Carnaval do Rio de Janeiro. Além das escolas de samba, Natal também se envolveu com o futebol. Ele virou o diretor do clube Madureira. Natal fez inúmeras reformas, deixou o time redondo e mudou o patamar do time na época no Brasil. Em 1972, Natal começou a construção da nova sede da Escola de Samba do Coração. Na época, a sede era muito moderna. Os outros bicheiros famosos que começaram a surgir nos anos 60 e 70, como Castor de Andrade, Mírio Garcia, perceberam como Natal tinha um nome limpo na praça por ser ligado a uma escola de samba e ser chamado de presidente. É interessante, pessoal, que os próximos chefes do Jogo do Bicho vão adotar essa estratégia do Natal, do Natalino, de se ligarem a manifestações populares como samba e futebol para melhorar a sua imagem, o seu nome e serem conhecidos
não apenas como contraventores e criminosos, mas sim como presidentes, diretores, financiadores, patrocinadores e patronos. Natal, galera, faleceu, né, em 1975, devido a problemas no coração. Ele já havia sido vítima de alguns infartos, mas em 5 de abril de 1975, ele não resistiu e veio a óbito. Natal ficou marcado como um personagem que transformou a relação entre o Jogo do Bicho e a sociedade fluminense. E até hoje, ele é muito falado em todas as pesquisas sérias sobre o assunto. Tá aí mais um personagem fascinante da nossa história, que basicamente fez essa mescla, né? Misturou o bicho com o samba, que até hoje não acabou essa mistura, não se separaram, eles continuaram juntos em uma relação de simbiose. Com a tamanha popularização, entre a década de 20 até 60, sim, 40 anos, muitos filhos de banqueiros do Jogo do Bicho queriam seguir exemplos passados e seguiam se vinculando a escolas de samba inicialmente, mas também na política, economia e obviamente influenciando de maneira direta e indireta com lavagens de dinheiro. Entre as idas e vindas, a proibição só ficou definida em 1941, mas era um pouco tarde demais. A era dos caça-níquel tinha chegado. Ao introduzir uma ficha ou dinheiro, você tinha uma chance, talvez, de receber o prêmio ao acertar um certo número de combinações previstas do jogo. E, obviamente, com o avanço da tecnologia, foram incorporados efeitos sonoros e visuais, causando ainda mais saciedade imersiva, que foi o nascimento do poker online em paraísos fiscais, para fugir das obrigações federais e licenças legais. Mas é claro, voltando um pouco ao Brasil, numa conceitualização mais atual, podemos utilizar o exemplo da Blaze. Garanta sua grana extra no Blaze. Rapaziada, vou jogar um pouquinho na Blaze. Meu Deus, 84 mil reais. Meu jogo favorito na Blaze. Eu estou aqui na Blaze. 129 mil, mano. Que ficou notório a partir de 2023, devido à altíssima divulgação de números influenciadores, até mesmo acusações de golpe, lavagem de dinheiro, fraude, entre muitos outros. Tudo começou como uma brincadeira, né? Eu entrei em depressão, eu tive crise de pânico, de ansiedade. Antes do vício, parecia algo divertido e vantajoso. Eu falei, bom, existe uma chance ali de eu ganhar, tá precisando fazer um dinheirinho a mais. Uma descoberta proporcionada por um influenciador digital. Figuras renomadas começaram a fazer propaganda e através disso eu falei, vou tentar, né? Aproveitar esse momento aqui para mostrar esse jogo da Blaze, que é o Crash. O Crash, conhecido como jogo do aviãozinho, é um dos principais da plataforma Blaze. Assim que o avião começa a voar, o valor da premiação vai aumentando. O apostador tem que decidir a hora de parar o voo. Se antes surgir a palavra Crash It, a aposta está perdida. Vou jogar o Crash com vocês, que é o meu preferido. Para fazer a divulgação, a Blaze contrata celebridades com milhões de seguidores. E o roteiro sempre começa com um convite. Dá pra fazer uma grana muito rápido, mas com ressalvas. É um jogo para maiores de 18 anos. Tem que jogar com consciência, porque você pode ganhar e você também pode perder. E o final, sempre feliz. Aí, ó, postei 500 e ganhei 1.110. E a Blaze jogando dinheiro na conta, faturando muito. Um dos influenciadores que divulgam o jogo do aviãozinho, Luan Kovarik, conhecido como John Vlogs, chegou a fazer uma publicação para rebater comentários que surgiram nas redes sociais de que ele seria sócio da Blaze. Não sou dono da Blaze, não sou quem dera se eu fosse. Mas ganho muito dinheiro com a Blaze. A credibilidade veio depois que a minha empresa entrou. Todo mundo tinha medo, não sei o quê. Entrou os influencers, entrou as galera f... Todos os cassinos lucrou com isso. Não foi só a Blaze, não. O jogo do aviãozinho, assim como outros oferecidos pela Blaze, são ilegais no Brasil. As punições para a prática podem atingir empresas, apostadores e quem faz a divulgação. Então, o jogo de azar é uma contravenção penal e o influenciador que faz essa propaganda, ele é mecanismo essencial para isso. A
Blaze é uma empresa conhecida como Bet, como muitas outras no mercado do esporte. É uma atividade permitida no Brasil. Você pode apostar em times e jogadores e sabe o quanto vai ganhar se acertar o palpite. É a chamada cota fixa. O problema é que no site da Blaze existe uma outra área chamada cassino. Ali estão os jogos ilegais, que iludem as vítimas com possibilidades de ganhos apenas na base da sorte e podem causar prejuízos enormes. Buscando essa desculpa do jogo de cota fixa, dessa modalidade esportiva, acabam explorando outras modalidades, como o cassino, o jogo do aviãozinho, que são exclusivamente de jogo de azar e não previstas na liberação. Na terça-feira, o Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas e também os jogos de fantasia, aqueles em que o participante escala nomes de atletas reais em disputas esportivas virtuais e que são permitidos. As empresas vão poder agora se cadastrarem no Ministério da Fazenda, procurar os meios de pagamento legais autorizados pelo Banco Central e, consequentemente, vai entrar recurso para os cofres da União para bancar os seus programas sociais. O projeto ainda vai passar por uma votação na Câmara dos Deputados e não inclui a exploração dos jogos de azar online ilegais como o jogo do aviãozinho. A polícia de São Paulo começou a investigação sobre a Blaze depois que apostadores começaram a denunciar que prêmios mais altos não eram pagos pela plataforma, o que leva à suspeita de estelionato. Eu cheguei a ganhar muito dinheiro, mais de 100 mil reais. Eu consegui sacar 20 mil reais. O resto ficou tudo lá. E era uma manipulação atrás da outra. Teve um dia que eu vi que estava pagando bastante. Eu falei, eu vou colocar um valor de 2.800 na plataforma. Eu tive um retorno de 98 mil. Quando eu fui tentar realizar o saque desses 98 mil, eles colocaram que eu fraudulei a plataforma e tiraram o dinheiro da minha conta. Esse segundo apostador fez um dossiê com a troca de mensagens com uma pessoa que, segundo ele, trabalharia para a Blaze. Em uma delas, há uma promessa de pagamento. Não se assuste com o prazo que podem lhe dar no e-mail. Será resolvido e creditado o mais rápido possível. Mas a resposta final foi diferente. Lamentamos informar que a sua conta na Blaze foi fechada por ter sido usada por menor de idade e não haverá quaisquer benefícios que tenham sido obtidos nela. Isso não procede. Isso não procede. Isso não procede. Quem utilizava a conta era você? Sim. De setembro para cá, a Justiça de São Paulo bloqueou 101 milhões de reais da plataforma. Na mesma decisão, a Justiça determinou que o site da Blaze fosse retirado do ar, mas a ordem judicial não surtiu efeito. Um dos endereços eletrônicos usados pela plataforma até parou de funcionar, mas outros vieram no lugar e a oferta de jogos online continuou normalmente. A questão é que a Blaze não tem sede e nem representantes legais aqui no Brasil, o que dificulta o trabalho da polícia de chegar aos responsáveis. O argumento utilizado é que, por não estar em território brasileiro, a lei brasileira não os deveria atingir. Só que não é isso que ocorre. Quando a exploração e os efeitos se dão em território nacional, ainda assim a lei brasileira ela é aplicável ao caso e continua sendo uma contravenção penal. Ainda de acordo com a polícia, relatórios financeiros que constam do inquérito indicam que parte do dinheiro arrecadado pela Blaze é destinada a 3 brasileiros. Eles seriam os donos ocultos da empresa. Todos os influenciadores que aparecem na reportagem estão sendo investigados. A troca equivalente. Criação, decomposição e recomposição da matéria. Contudo, não é uma técnica onipotente, pois não é possível criar algo do nada. Se você deseja obter alguma coisa, é preciso pagar um preço equivalente. Mas na tentativa de trazer a sua mãe de volta, ignoram a lei universal, por uma inocência infantil ou até mesmo a cegueira da ignorância. Aru, 俺何してたんだっけ？よ誰？おお、よくぞ聞いてくれました。俺はお前たちが世界と呼ぶ存在、あるいは宇宙、あるいは神、あるいは真理、あるいは善、
あるいは1、そして俺はお前だ。ようこそ身の程知らずのバカ野郎。うるさいな。お前が欲しがってたものだろ。見せてやるよ、真理を。Uma ideia niilista como absolutista do ser, do Deus que aqui é representado. A verdade e os seus pressupostos, na verdade, é uma antítese. Ou seja, uma figura de linguagem. Não é como um certo ou errado em termos absolutos, assim como também não existe a ideia do nada vazio niilista, e sim uma equivalência das ideias, em que cada um busca ou entende como verdade. A verdade é aquilo que ela é para cada um, a troca equivalente, a lei universal, mais simples e pura desse universo do Fullmetal Alchemist. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje falaremos de momentos curiosos em Divertidamente 2, no qual você provavelmente não notou. Número 1. A Val, nova amiga da Hilary, que tenta ajudá-la a ingressar no time de hockey. Detalhe que poucos entenderam é que o seu nome é inspirado na palavra validação. E, obviamente, não é isso que a Hilary busca obter? Número 2. O uniforme do time de hockey tem as mesmas cores do suéter da ansiedade, pois é exatamente a emoção da Hilary sente quando pensa que a coisa não é boa o suficiente. Número 3. A ansiedade pode parecer para muitos a vilã, mas na verdade nos mostra suas emoções, ou melhor dizendo, as intenções são boas no final. Ela tenta nos ajudar, entretanto, da maneira do que ela acha correto. A nostalgia pouco apareceu nas telas, mas é claro, foi de alegrar os corações. Os momentos entre o passado que ali nos traz à tona, quase como um déjà vu. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye bye. Fala galera, vocês sabem o que é habitação por loteamento? Idealmente, a habitação de loteamento foi desenvolvida para trazer moradias simples e rápidas para as pessoas, mais conhecido como tract house, popularizado no século XVII e século XX, quando as novas tecnologias permitiam uma agilidade na construção civil. Em paralelo, o aumento populacional nos centros urbanos que motivavam os governos a utilizarem a estratégia. A etapa produtiva é bem simples. Se projeta uma casa e se reproduz exaustivamente em lote disponível, no mesmo layout da primeira. Mas temos problemáticas. Geralmente os insumos utilizados na obra são de baixíssima qualidade. A perca da identidade local, muitas vezes a distância dos centros urbanos e, obviamente, a desvalorização. A não valorização da moradia, até porque ela é a mesma igualitariamente a outras. Em longo prazo, possa ocorrer o descontrole populacional. E, obviamente, muito se ocorre em países subdesenvolvidos, como o Brasil, e o abandono pelas autoridades, gerando uma possível favelitização. Mas é claro, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye.